Começando. Com a palavra, a nossa diretora, Lurdinha Leite Barbosa, para abrir essa reunião que visa exatamente homenagear os nossos dois acadêmicos recentemente falecidos, Hernando Uchoa Lima e Pedro Henrique Saraiva Leão. E vamos começar pelo Hernando, obedecendo a letra alfabética. Lurdinha. Boa noite a todos, colegas acadêmicos da Academia Cearense de Letras e de outras academias e amigos presentes, e os familiares do Pedro Henrique Saraiva Leão e do Hernando Uchoa Lima, dois acadêmicos brilhantes, grandes amigos que partiram cedo para um outro. Então, eu quero chamar aqui primeiro o José Augusto Bezerra. Vou ler. O currículo do José Augusto é imenso e muito rico. Eu vou apenas dizer algumas coisas que são importantes. José Augusto Bezerra é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará, ex-professor colaborador da Universidade Estadual do Ceará, estudioso da língua portuguesa e com domínio no inglês e espanhol, ex-presidente do Instituto do Ceará, ex-presidente da Academia Cearense de Letras, por 2 mandatos, inclusive fez uma grande reforma naquele prédio, que temos muito a agradecer a ele. O que é que nós vamos dizer mais do Zé Augusto? Presidente da Associação Brasileira de Bibliófilos, da Academia Cearense faz parte da Academia Cearense da Língua Portuguesa, da Academia Cearense de Retórica. Possuidor de uma grande biblioteca particular brasiliana, com aproximadamente 27 mil títulos, dividida em 12 áreas, quase todas as áreas do conhecimento, são obras raríssimas, que, além de obras também de ficção, história, dicionários de língua portuguesa a partir de está ruim para eu ler aqui, de 1350. Zé Augusto também tem manuscritos raríssimos, muitos deles originais, assinado por... Vale salientar um manuscrito assinado por Tiradentes, outro por Santos Dumont, convidando Jorge Eiffel para assistir ao último voo do 14 bis, e um de Deodoro da Fonseca, do dia da proclamação da República. Em arte, tanto no Brasil como no exterior, ele possui obras raríssimas, inclusive o bibliófilo José Mindlin, quando estava vivo, ele considerou um dos acervos mais importantes. José Augusto, eu vou falar apenas das publicações, além de ele ter criado o memorial da escritora Raquel de Queiroz, com mais de 2.000 itens doados pela família. Ele publicou O Espírito do Sucesso, um romance épico baseado em fatos reais sobre a vida de Alexandre o Grande. Coordenador-geral e articulista do livro Arquivos do Barão de Studart,
uma das importantes obras sobre a história, a geografia e a antropologia do Ceará. História do Brasil em manuscritos, ganhador do concurso A História da Presença de Portugal no Mundo, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Academia da História de Portugal. Olha, gente, é porque está ruim para eu ler. Publicou em coautoria com a doutora Ingrid Schönborn, aqui presente, e Maria Elisa Elias Soares, a edição bilíngue português e alemão, Haydn, Mozart e Neukomm, na Corte Real do Rio de Janeiro. Na apresentação da obra, cujo título é José da Silva Lisboa, escrita também por ele, estadista, autor e tradutor, José Augusto esclarece o secular enigma referente à autoria da primeira obra sobre a música no Brasil. As mesmas coautoras publicou um novo olhar sobre o 15, de Raquel de Queiroz, que traz ensaios de estudiosos contemporâneos sobre a obra O 15. Publicou, em coautoria com a doutora Ingrid Schönborn, o livro bilíngue português e alemão, A Carta de Américo Vespúcio em Lisboa. Recebeu inúmeras medalhas e títulos, dentre eles citamos Medalha Boticário Ferreira, emenda da Câmara Municipal de Fortaleza, Troféu Sereia de Ouro, otorgado pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação, Diploma de Honra ao Mérito da PESC, Medalha de Orador Modelo da Academia Cearense de Retórica e muitos outros prêmios que não precisamos enumerar. Bom, Zé Augusto, você está com a palavra. Zé Augusto, liga o microfone, por favor. Pediram para eu desligar e eu desliguei agora, esqueci de abri-lo novamente. Estimado presidente desta entidade, Lúcio Alcântara, que em todas as atividades por onde passou deixou a marca de um homem idealista e empreendedor. Tenho Lúcio como amigo e irmão, e quanto mais o conheço, mais admiro a sua capacidade de liderar pelo trabalho, pela fidalguia, espírito agregador, rapidez de raciocínio, coragem de enfrentar desafios e de vencê-los com habilidade. Saúdo também a coordenadora dessa reunião de rememoração, a nossa Lurdinha Leite Barbosa, querida acadêmica, e também a Graciane, que está coordenando esse delicado trabalho da área da internet. E a ela eu também devo a ajuda nessa exposição. Demais autoridades que estão numa mesa imaginária, porque é tudo virtual, né, nesta noite, digníssimos acadêmicos da Academia Cearense de Letras e alguns familiares que estejam próximos deles e nos ouvindo, membros das famílias dos homenageados que participam desta solenidade, especialmente a dona Regina Uchoa, esposa da pessoa a quem eu vou fazer a rememoração.
distintos convidados, senhoras e senhores. Mais uma vez, cumprimos o ritual de rememorarmos, porque eu não digo homenagearmos, estamos falando de morte, é de rememorarmos os que nos deixaram há pouco. E a um dos confrades, nesse caso, é dado a honra de, como se fosse um garimpeiro, procurar os valores mais relevantes da vida desse alguém que era um dos nossos e que, repentinamente, o destino levou, deixando-nos o silêncio e uma cadeira vazia. Ao garimpeiro é solicitado que perpasse essa vida, a qual, no nosso caso, foi delicadamente construída ao longo de 89 anos, e que, em 15 minutos, fale sobre as pepitas que ele recolheu, como se for um resumo da sua exposição. Difícil missão, pois nós, seres humanos, somos diferentes de todas as outras criações do universo. Só nós podemos rir, sorrir ou chorar, sonhar, amar, ler, escrever, fazer poesias, criar nossas leis, ter uma moeda de troca, cada país tem o seu dinheiro, voar pelo infinito, ter aparelhos finíssimos para salvar vidas pela medicina e armas incríveis para destruí-las pela guerra. Só nós podemos inventar o fogo, que não existe na natureza, e torná-lo nosso escravo, além de acabar com as distâncias pela televisão, a internet e o WhatsApp. E tudo isso só tem sido possível porque o ser humano não é apenas matéria, mas tem uma parte invisível chamada espírito. Então, é essa dificuldade que eu digo quando vamos falar de um ser humano, e é a diferença de quando falamos sobre um imóvel ou sobre um emprego ou qualquer outra coisa. Nós temos que olhar o lado físico e o lado não físico. Então, o garimpeiro deve procurar essas pepitas que vão representar simbolicamente a imagem do homem rememorado, perscrutando as coisas visíveis e as invisíveis daquele ser. Portanto, dentro do tempo que nos foi dado, procuraremos desenhar e rememorar a figura de um dos homens mais ilustres da nossa terra, e que alargou a imagem do Ceará para além fronteiras, sendo homenageado por todo o Brasil. No caso do nosso Hernando Uchoa, podemos começar vendo a sua fisionomia, ouvindo a sua voz, como se ele estivesse aqui, coisa que fazia até há pouco, uns 30 dias, há pouco mais de 30 atrás. Podemos fazer isto ao repassarmos algumas imagens de quando a OAB Nacional lhe fez uma significativa homenagem nos seus 80 anos. Isso nos mostra outra magia da mente humana, pois apenas há um século seria impossível trazer o passado para visitar o presente. Vamos pedir a nossa Graciane que passe essa primeira imagem. Então, ingressei na faculdade, formei-me em 1959 pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e concluí o curso
de pós-graduação em criminologia em 1961. Então, toda a minha vida foi dividida entre a advocacia e o magistério. Houve também uma parte política na minha vida. Eu sempre, desde o tempo de estudante, também fiz política, inclusive política estudantil e política partidária. Fui secretário algumas vezes, inclusive ocupei uma cadeira no Senado Federal. Então, nós revivemos por alguns momentos a presença de Hernando Uchoa, como se ele estivesse aqui ao nosso lado. Podemos ver a criança que ele foi pela foto infantil, ver o semblante sereno do seu rosto, a simplicidade dos seus gestos e o título que lhe foi dado pela OAB Nacional de O Pacificador. É por isso que sugiro a todos que façamos aquela gravação do Roberto Bonfim, idealizada pelo Lúcio, sobre os imortais da academia, para não perdermos a oportunidade de deixarmos as nossas imagens e pensamentos devidamente documentados. Não para nós que o conhecemos, mas para daqui a 50, 60 anos, o Hernando poderá visitar também o futuro através dessas imagens, e aqueles que não o conheceram poderão saber como era esse imortal. Podemos saber que começou a exercer sua liderança desde jovem, fazendo política estudantil e havendo sido orador oficial de todos os cursos que concluiu. E sabemos que o orador oficial é um líder daquele grupo. E ele foi orador de todos os cursos que concluiu, quer secundários, quer superiores. Foi presidente do Grêmio Literário Antônio Salles e integrou as diretorias do Centro Estudantil Cearense, da União Brasileira de Estudantes Secundários, do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, do Centro Acadêmico São Tomás de Aquino e da União Nacional dos Estudantes. Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, concluiu o curso de pós-graduação na área de Criminologia, tornou-se bacharel e licenciado em Filosofia pela então Faculdade Católica de Filosofia do Ceará. Professor e diretor pedagógico do Colégio Lourenço Filho, conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará. Publicou os seguintes livros: A Palavra e o Tempo. Seu segundo livro teve como título Aspectos. O terceiro, Ação Democrática. E o quarto, Hamlet, Louco ou Simulador. O quinto, a OAB e o Judiciário, bem dentro da sua área profissional. E o último é uma coletânea de personalidades e de fatos, a que ele deu o título de Ideias e Perfis. Foi senador em 1978 e 79, secretário de Cultura dos governos César Carlos e Adalto Bezerra, 2 vezes secretário de Cultura, secretário de Justiça no governo Gonzaga Mota, presidente do Conselho Estadual de Cultura de 2011 a 2013, ex-secretário do extinto Centro de Estudos de Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, ex-presidente do Diretório de Fortaleza da extinta União Democrática Nacional,
UDN. Membro da Academia Cearense de Letras. Membro da Academia Cearense de Retórica. Membro da Academia Sobralense de Estudos e Letras. Membro da Associação Cearense de Imprensa. Membro da Casa Juvenal Galeno. Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Ceará. Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ex-membro do Conselho Federal da OAB em 1993, quando foi eleito vice-presidente do Conselho. Nessas 3 últimas funções, como presidente da Ordem da OAB no Ceará, como presidente da Ordem da OAB no Brasil e como vice-presidente do Conselho Federal da OAB, recebeu dezenas de medalhas e honrarias, destacando-se a medalha José de Alencar, o troféu Sereia de Ouro e o documentário da OAB sobre o jurista. Portanto, para nos atermos ao tempo proposto, o garimpeiro explica que nada acontece por acaso e que esse currículo visível mencionado simboliza uma arena de lutas, em que cada uma dessas vitórias visíveis foi fruto de lutas invisíveis, tais como uma estratégia, o poder de convencimento, a capacidade de atrair aliados, a confiança dos demais na sua lealdade e na sua liderança, coisa repetida por todos os líderes da OAB no Brasil. A sua ética, a sua dignidade e a sua palavra eram respeitadas e possuíam a confiança de todos. Ou seja, este currículo exterior que nós mencionamos é a representação de difíceis confrontos de interiores. Por exemplo, quando foi eleito para presidente nacional da OAB, acredito que o único cearense que conseguiu esta façanha por apenas 3 votos. Ou seja, se o lado oponente tivesse conquistado só mais 2 votos, teriam vencido. Como obteve esse último fôlego e conseguiu os 3 votos, são coisas internas e, diríamos, espirituais. São segredos da alma do ganhador, o qual talvez pense como poeta que disse: segredos da alma, não quero, não posso e não devo contar. Enfim, ao nos aproximarmos do final dessa peroração, ouçamos o depoimento, que é o julgamento definitivo dessa nossa personalidade rememorada, e que foi feita por um membro da ACL, também um ícone nacional. E a sua palavra era um ícone nacional e internacional. E nos deixou, diríamos, uma visão plena de Hernando Uchoa em poucas linhas. Então, peço à amiga Graciane que ponha essa imagem. Afigura-se-me de toda e justa e merecida homenagem que a advocacia brasileira ora presta a Hernando Uchoa Lima, ex-presidente da OAB Nacional. Mandando minhas congratulações ao homenageado, reafirmo o alto grau de estima e admiração que lhe devoto.
Hernando, repórter político, irradiava as energias de uma profunda indignação contra as praxes do poder pessoal. Desde então, acompanhei-lhe a honrada e ética caminhada pelas estradas do dever profissional que o fizeram subir as mais distintas tribunas, onde é possível, a uma inteligência de alto quilate, servir à sociedade e à causa pública. Paulo Bonavides, Fortaleza, 1º de junho de 2015. E assim, nós ouvimos emocionados a última ligação da academia, da ACL, através do Paulo Bonavides, com o Hernando Uchoa. E concluímos sem mais palavras, dentro do tempo previsto, com a imagem de Hernando por entre os livros e com o seu sorriso, sem nada dizermos, para que cada um interaja espiritualmente com o adeus ao nosso querido e amado confrade. Se alguém, principalmente da família, quiser também, pode enxugar uma lágrima de saudade, pois isso também faz bem ao espírito. Peço a Graciane que coloque essa imagem silenciosa para que todos nós interajamos espiritualmente com ela. Muito obrigado. Muito bem. Tivemos aí, então, a saudação, ou rememoração, como ele chamou, da figura do nosso querido Hernando Uchoa, pelo nosso presidente e grande bibliófilo e uma pessoa sempre empenhada na realização de eventos culturais, na promoção de instituições culturais, e é o nosso Zé Augusto Bezerra. Nós vamos agora passar uma homenagem a Pedro Henrique Saraiva Leão. Foi presidente da academia, foi uma pessoa que deixou um rastro de luz como intelectual, como escritor, como poeta e como médico. Tanto homem de muitas vidas numa só. Agora, depois da palavra do nosso consórcio, Carlos Augusto, nós, então, iremos dar a palavra a familiares que, eventualmente, queiram se manifestar, tanto do Hernando como do Pedro Henrique, e depois aos acadêmicos que também desejem expressar o seu sentimento. Com a palavra, Lurdinha Leite Barbosa. Após as palavras do Zé Augusto Bezerra sobre o nosso querido Hernando Uchoa Lima, nós vamos falar um pouco de Carlos Augusto Viana, do currículo do Carlos Augusto Viana, para que ele possa falar sobre o nosso querido amigo também, Pedro Henrique Saraiva Leão, grande poeta. Carlos Augusto Viana é jornalista, professor adjunto do curso de Letras da UES, lecionando ainda em pré-vestibular, literatura brasileira, interpretação de textos, graduada em comunicação social, mestre em letras, doutor em educação e pós-doutor em educação, na linha História e Memória,
estudo cursado na UFC, é autor dos seguintes livros: Primavera Empalhada, Inscrições dos Lábios, A Báscula do Desejo, Prêmio Osmundo Pontes, Códeas, Prêmio Unifor, este no gênero poesia. No gênero ensaio, é autor de Drummond, A Insônia Arquitetura, A Literatura Cearense através de Ensaios, volume 1, Prêmio Osmundo Pontes, A Poesia Brasileira segundo os Estilos de Época. Seus livros inéditos são Espelho de Grafite, Anotações a Lápis, A Letra, Gênero Poesia e O Discurso Lírico de Marli Vasconcelos, ensaio. É diretor de Cultura e Arte do Ideal Clube, membro da Academia Cearense de Letras, da Academia de Letras e Artes do Nordeste e da Associação Brasileira de Bibliófilos. É membro honorário da Sociedade Brasileira de Médicos, Escritores, Sobrames, e da Academia Cearense de Médicos e Escritores. Com a palavra, o nosso poeta, Carlos Augusto Vieira. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos. Vamos abrir a nossa palestra através da saudação ao Dr. Lúcio Alcântara, a Lourdiane Leite Barbosa e a Graciane, porque organizam exatamente este evento. Dr. Lúcio, porque é o nosso presidente. Eu não vou falar sobre o homem Pedro Henrique Saraiva Leão, porque isso é uma tarefa que seria mais apropriada ao Virgílio Maia, com quem ele convivia bastante. Eu vou falar sobre a poesia, a partir da leitura da reunião de seus poemas, o livro Píndola. Então, eu começo dizendo que a poesia está presente em todas as manifestações artísticas. No entanto, é na composição do poema que ela encontra a sua materialidade. O poeta, por sua vez, é resultado da elaboração ao longo da cultura de um discurso que, constantemente renovado, faz com que ele seja tocado pelo estado poético. Isto é, um apelo que vai ao encontro de uma vocação, um socorro a uma voz, sempre carente de inesgotável beleza. A matéria da poesia é a linguagem. Assim, a lírica de Pedro Henrique Saraiva Leão se constrói principalmente através do discurso. É no discurso que ele encontra o motivo do poético. Então, trata-se, na verdade, de uma poética da linguagem, em que, mais do que a produção de sentido, o que Pedro Henrique Saraiva Leão realiza, em verdade, é o interesse do discurso através dos jogos de significantes. Isto é, o que a mais uma palavra, se provocada, poderá dizer ou não quando deixar de aludir. Acerca do emprego de determinados recursos expressivos para o início da composição poética, o leitor encontra, num poema de Píndola, o seguinte texto que o Emanuel vai mostrar para vocês. Pronto, poema 1. Então, nós temos aí. Esse poema, ele foi curiosamente construído. O primeiro verso é uma vírgula. Aí, depois desta vírgula, ele diz: como se depois
que pássaros me arrancassem os olhos, eu começasse a te enxergar. Como todos, a maioria dos poemas deles são poemas curtos. Então, nesse poema, o sinal de pontuação, a vírgula, implica um único verso, sugerindo no espaço uma divisão temporal, isto é, um antes a ser refeito pelo leitor e um depois, configurando a experiência do eu lírico em tempo real. A presença de um depois indica a existência de um antes. Este antes, o leitor conclui que deve ser compreendido como o viver de uma escuridão, o exercício de uma ignorância, conforme insinua o paradoxo. Arrancados os olhos, o eu é iniciado para a visão. Os pássaros acreditavam, os povos antigos, principalmente os célticos, que eram mensageiros. Eles teriam o poder mágico de comunicar-se com os deuses. Nesse sentido, revelavam ao eu poemático que até então ele não se descortinara. A imagem do outro como uma promessa do agora não tanto, desconhecido, pois os olhos só não revelam quem olha, como também aquele que é olhado. Assim, o eu, a semelhança dos aedos, cego, ele passa a ver o que vidente a ele era impossível. Então, nós inferimos que a reflexão advém que a reflexão, a observação, a imaginação constituem os pilares da criação de Pedro Henrique Saraiva Leão, perceptíveis sem quaisquer esforços em composições como esta, a seguir. O poema que o Emanuel vai mostrar para vocês, o poema 2. Obrigado, Emanuel. Vejam vocês a criatividade dele. Deixo, aí ele faz uma escansão, deixo-te um cravo bem temperado, uma vida mal passada e um amor ao ponto. Então, o ponto, a semelhança daquela vírgula, funciona também como um elemento do poema. Muito interessante. Então, esse poema, o que é que a gente pode dizer sobre ele? Primeiro, que ele é feito de fortes apelos sensoriais. Em 2 estrofes, mostra-se estruturado a partir da ampliação do corpo da fonte, da posterior redução deste e da sugestão visual deste ponto. O cravo, estando bem temperado, diz mais respeito a uma flor do que propriamente a uma iguaria. E a flor, neste caso, associa-se à paixão. A vida, por sua vez, mal passada, é, em sua essência, carne. Daí, o amor ao ponto. Pedro Henrique estabeleceu, por um lado, um diálogo muito frutífero com os recursos estilísticos que constituíram sempre a base do seu processo de criação, advindo do movimento concretista. Por outro lado, já de olho nos veios da pós-modernidade, sabedor da possível exploração em relação aos gêneros da polissemia, ele recorreu a gêneros não literários, ao recurso da colagem, à aproximação entre discursos que apenas aos iluminados podem ser depositados de grande sentido. A criação artística é, antes de tudo, desafiadora, e tudo nele sempre se reveste do inaugural. Mais especulações em torno do mistério a envolver o poético pode ser vista no metapoema a seguir, que o Emanuel vai mostrar para vocês agora. Então, vejam, que o poema seja destro ou canhoto, mas com o gesto certo, como luz de relâmpago, mais gume de bisturi.
que não rime céu azul, cor de anil, com pátria amada Brasil, mas rime rio com peixe, relógio com o tempo, ave com a árvore, praça com o povo, ou de todo não rime e em si mesmo se arrime. Poema contra a corrente, feito Piracema. Poema a levar barco para as nuvens, a trazer estrelas para o chão. E seja qual relógio de Salvador Dalí, pendurado tipo abas de cela ou carne de sol, secando a persistência da memória. Já este é um poema mais longo, mas não perde a sua relevância. Então, o autor compreende o poema, neste caso, como sendo um ser autônomo, capaz de deliberar atitudes, ou seja, posturas diante de um haver cotidiano. Se o poema não existe antes de sua verbalização, o autor aspira que, uma vez conhecido, o poema carregue em seu bojo uma série de predicados, a configurá-lo como uma realização plena, quer no plano da ação, quer no plano da intenção. Assim sendo, primeiramente, não esboça quaisquer predileções no que diz respeito às singularidades do poema. O poema pode ser canhoto ou pode ser destro. O que importa é a retidão do gesto, ou seja, que o poema não traia seus princípios estéticos, as razões da sua existência. Desse modo, ainda que venha a ser um átimo com luz de relâmpago, que deixe em todos a sua indelével marca, o seu gume de bisturi, a semelhança de outra imagem, só a lâmina da voz, como na poesia do João Cabral. Quanto aos ecos estilísticos, parece rogar a si mesmo que seu poema, uma vez encarnado, não rime céu azul cor de anil com pátria amada Brasil, pois entende, a semelhança de Drummond, que as rimas não são soluções existenciais. Por isso, elas não podem ser, obrigatoriamente, soluções poéticas. Assim, a partir de diversos ecos, de enumeração caótica, passa a apontar as possíveis rimas que o poema possa trazer em si. Rime rio com peixe, relógio com tempo, ave com árvore, ave com árvore e praça com povo. Dessa forma, o poema ganha força, ganha corpo. E nós faremos a leitura do poema, que o Emanuel vai mostrar para vocês agora. Ele diz: um rio é um curso d'água com duas margens. Alguns nenúfares, lírios, cinamomos, talvez. E só. É indiferente à estrada e aos fios onde pousam as andorinhas. O rio é ele, R, rio. As rosas são a cor de seu curto sangue. E os seus sempre espinhos apenas, e não as faces da donzela na janela, nem a crista do galo, a púrpura da aurora, são as rosas, pronto. O berro do boi não é um suado apelo. É o berro do boi. E lágrimas não são gotas de orvalho nos olhos da lembrança. São o suor dos sentimentos. E o olho d'água não é a cordilheira. É sua pressa sem pressa. É sua presa sem pressa. O leão não digladia com a dor. Lambe a juba. Fim do repasto. E Cristo não é uma coroa de espinhos, uma beata carpindo. Cristo é um Y que implora. O lenço não é a distância nem a ânsia. O navio singrando o mar é uma mancha de batom. O vento que dobra a esquina, nem sempre os vagidos da menina, nem seu vário soprar. É o vento, e só. O tempo, não a ostra, é a mãe da pérola. A pedra nos põe. A pedra não põe, mas choca o tempo.
Então, a semelhança de Manuel Bandeira, poeta pernambucano, que viu a Lua pairando muito cosmograficamente satélite e fatigado demais, valia, afirmou gostar dela sim. Que ele gostava da Lua como satélite, uma coisa em si. Isto é, despida de quaisquer volições românticas. Pedro Henrique desvela a face pura das coisas em sua prosaica materialidade. Ironicamente, enumera alguns elementos caros aos devaneios românticos: rio, rosas, lágrimas, lenço, navio, vento e tempo, apenas com o intuito de eliminá-los um a um, de quaisquer lampejos ou subjetivos ou metafóricos. Assim, um rio é um curso d'água com duas margens. Tão somente, muito embora possa, no espelho de uma lágrima, abrigar naturalmente nenúfares, mais lírios, cinamomos, talvez. A dúvida se justifica como um campo aberto ao espaço do poético. E serzido em si mesmo, um rio é um rio, e só. Por isso, é indiferente à estrada e aos fios onde pousam as andorinhas. Portanto, nada parece desviá-lo do seu próprio curso. O rio é ele, R, rio, ou seja, a carne de sua própria letra. O rio passa, dura, nas ondas em que há de passar, e cada onda figura um instante de um lugar, afirmou Fernando Pessoa. Na segunda estrofe, essa empreitada em busca da denotação absoluta torna-se cada vez mais evidente. As rosas são a sua cor de curto sangue e seus sempre espinhos apenas. Dialoga com aquela famosa expressão da Gertrude Stein: a rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. São elas mesmas, são rosas e ponto. Distanciam, portanto, das fases da donzela na janela, da crista do galo e da púrpura da aurora. Na terceira estrofe, ele faz uma construção sinestésica. O berro do boi não é suado a pelo. Vai de encontro à poesia poética, em ritmo de redondilha menor. E o berro queixoso do gado junqueira, como escreveu Guimarães Rosa. Na quarta estrofe, a metáfora São Suor dos Sentimentos, em cadência de aliteração, converte-se por volta dos apelos táteis e visuais em estranha denotação, pois, não sendo as lágrimas gotas de orvalho nos olhos das lembranças, ela se despe de quaisquer associações. Na quinta estrofe, o olho da água não é a cordilheira, uma vez que, como no enquadramento, sugere a conversão de um plano geral para um primeiríssimo plano. É sua presa sem pressa. Todo esse andamento se encerra na sexta estrofe. O leão não digladia com a dor, lambe a juba, findo o pasto, que é a impossibilidade inerente ao clássico. A sétima estrofe comporta um poema dentro do próprio poema. Cristo não é uma coroa de espinhos, uma beata carpindo. Cristo é um Y que implora. É nesse momento que Pedro Saraiva Leão atinge o ápice do poético. Desassocia Cristo de uma de suas mais recorrentes representações icônicas, a coroa de espinho, para elaborar uma imagem inaugural, numa concentração de apelos visuais e volitivos. Cristo é um Y que implora. A partir de então, é como se o poema sofresse uma fratura. E assim, mais um poema dentro do esqueleto do discurso se alicerça em coisas dissipadas. Lenço, navio, vento, até chegar à pedra bruta, que ela não põe, mas choca o tempo. Por favor, Emanuel, coloca aí a conclusão. Aí nós temos aí a imagem do Pedro Henrique. Bom, a conclusão. Salve Pedro, pedra, pórtico, porto, píndula.
que é a reunião de todos os seus poemas. Muito obrigado. Muito bem. Excelente leitura, Carlos Augusto. Parabéns. Muito obrigado, Dudinha. Nós acabamos de ver aí uma bela apreciação técnica do Carlos Augusto Viana. Uma leitura, né? E é sempre, cada leitor faz uma leitura. Mas essa do Carlos Augusto, ela é original, né? Ela como que disseca o poema, né? E eu disse aí, escrevendo alguma coisa a propósito do Pedro Henrique, é que ele embarcou naquela do concretismo, numa nova arquitetura do poema, né? E isso, o Carlos Augusto acabou de dizer, perseguiu sempre o seu fazer literário. E aí eu disse que ele tinha uma linguagem enxuta, úmida de lirismo, porque ao mesmo tempo que a linguagem é sintética, ela é curta, ele expressa aí um sentimento realmente muito forte. Então, nós tivemos aí, nos dois casos, uma rememoração muito bonita e muito consciente dos dois grandes vultos que nós acabamos de perder na nossa academia. E eu queria agora perguntar se alguém da família do Hernando que está participando conosco. Aliás, nós chegamos a ter 44 pessoas participando. E em reuniões desse tipo tem sido um recorde. Então, indago se alguém da família do Hernando quer se manifestar nesse momento. Boa noite a todos. Meu nome é Márcia Uchoa, eu sou sobrinha do Hernando. Como eu botei há pouco, eu estou muito emocionada com a homenagem que vocês prestaram a eles. Muito obrigada. Eu estou aqui agradecendo pela tia, né, pela tia Regina, por todos nós da família que ainda estamos com a emoção ainda muito à flor da pele, né? Foi muito bonita as palavras, foi tudo muito bonito, realmente as lágrimas caíram do José Augusto, foi muito bonita e eu só tenho a agradecer imensamente pela sensibilidade de todos. Eu vejo que aqui a composição são de pessoas maravilhosas e que a gente tem uma referência, né, no Estado e nacionalmente também. E agradeço mesmo, bastante emocionada por tudo. Queriam ter palavras tão bonitas quanto as que foram expressadas aqui nesse momento, mas a emoção me tomou conta e eu, mais uma vez, só tenho a agradecer. Tenho certeza que a tia, nós não estamos no mesmo ambiente, né? Que ela está lá no apartamento e como eu sou médica, eu estou trabalhando muito, então o contato com o Covid também, então a gente tenta preservar, né? E então, assim, eu quero mais uma vez agradecer de coração, em nome de toda a família e de todos, né? Por uma linda homenagem que vocês fizeram. Muitíssimo obrigada mesmo, de coração. Muito obrigado, Márcia, aí pela a sua intervenção, em nome de toda a família. Levo o nosso abraço à Regina, eu que tive a oportunidade de conviver de perto com o Hernando, não apenas na academia, mas como secretário de Estado que fomos de alguns governos, e
companheiro das manhãs cedo, na beira-mar, onde ele era uma figura frequente. E muitas vezes caminhávamos juntos, comentávamos os fatos do dia, enfim, é uma saudade que a gente fica, mas essa homenagem será sempre um elemento de lembrança dele, né? E foi uma pessoa que teve uma atuação muito forte, muito intensa na sociedade. Como advogado, um grande advogado, foi criminalista, que um homem do júri, um homem do direito, e como também foi jornalista, teve uma formação junto a Paulo Sarazate e Filgueiras Lima, no Colégio Lourenço Filho. Enfim, foi uma vida cheia. Eu acho, Zé Augusto, que faltou aí na enumeração das obras um opúsculo que ele escreveu sobre Machado de Assis. Eu acho que relacionando alguma coisa com crime na obra de Machado de Assis. É isso, Márcio? Bom, vamos agora dar a palavra a alguém da família do Pedro Henrique, que queira se manifestar aí nesse momento. Boa noite a todos. Eu sou o Paulo, filho do Pedro Henrique. Queria agradecer em nome da família também essa bela homenagem e dizer que estou me sentindo até meio em casa aqui de conhecer tantas pessoas aí, amigos, e aqui é uma instituição que ele queria muito bem, né, se dedicava bastante. Então foi muito emocionante escutar, inclusive, as palavras aí do professor Casaúcho, que foi meu professor de português há muito tempo atrás, mas sempre lembro dele, e muito bacana a análise que foi feita. E, no mais, em emoção ainda, claro, né? E deixar mais uma vez o registro aí do agradecimento de toda essa homenagem feita agora ao meu pai. Mas isso aí, obrigado. Muito bem, Paulinho, muito obrigado. Não sei se a Ana Luísa quer falar, dizer alguma coisa. Eu quero falar, Lúcio. Juarez, eu quero só lembrar, era alguma coisa que ia dizer, mas vamos ouvir o Juarez. Muito bem. Boa noite a todos. Eu ouvi atentamente as homenagens prestadas aos nossos companheiros que recentemente se ausentaram da mesa larga do nosso convívio, e as duas falas do Zé Augusto e do Carlos Augusto, elas se coadunaram perfeitamente com as personalidades dos homenageados. A primeira fala do Zé Augusto, em que a trajetória existencial e, sobretudo, a sua atuação na sociedade do nosso Hernando Shoa Lima, tem muito a ver com a escolha de vida dele. Ele foi sempre um homem talhado para funções públicas, um jurista, um homem da lei, tinha aquela postura do ímpeto cidadão. Eu o vi em várias ocasiões, ele foi meu diretor no Colégio Lourenço Filho. Depois quando escrevi a biografia do Filgueiras Lima, eu pedi que ele escrevesse um dos prefácios, e já como companheiro da academia, um dia ele me chamou à parte e disse: olha, me disseram que você decorou, quando era estudante, porque eu fiz 3 anos de Direito antes de fazer História e de abandonar o curso para a tristeza da minha mãe. Eu fiz 3 anos de Direito e fui fazer História. Pois bem, ele disse: eu soube que me contaram que você decorou um discurso meu num júri. Eu digo: é verdade. Eu tinha lá meus 19 anos e fui assistir o júri do Netinho, e você foi o assistente de acusação, e eu decorei o discurso.
E vou já dizer aqui para você, isso lá na sala da academia, e recitei um trecho do discurso, quando ele falava da honra, porque a defesa do acusado dizia que ele tinha matado a própria mãe e o cunhado para defender a honra da família. E então o Hernani levantou a tese de que a honra é uma coisa completamente individual. Ninguém pode manchar minha honra, porque a honra é um atributo pessoal. A minha honra não está em canto nenhum, está em mim, no meu espírito, na minha alma. Bom, e recitei o texto dele, né? Bom, nós éramos muito amigos, muito aproximados. E o Zé Augusto retratou o Hernando. O Hernando andando pela vida, ocupando funções e sendo fiel às tarefas que o destino lhe deu. No segundo caso, nós temos o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele é um poeta original, originalíssimo, como poucos nós tivemos aqui no Ceará. Muita gente acha que a poesia é um edifício comportado e, como tal, age. Muitas pessoas, inclusive, perseguem a rima como um bandido procurado. Está entendendo? O Pedro Henrique nunca se preocupou com isso. Ao contrário, ele faz questão de atirar no que está montado ali, derrubar e sair chutando. Ele é surpreendente como deveria ser a poesia. Ele nos surpreende em cada verso, em cada palavra, às vezes, até na palavra que ele não diz, como o Carlos Augusto descobriu aí, ele nos surpreende. Ele pode ser eloquente numa vírgula, como bem claramente Carlos Augusto mostrou. E o Carlos Augusto, que é outro Ferrabras da poesia contemporânea. Então, o Carlos Augusto saiu atrás, recolhendo os destroços dos tiros que o Zé Augusto, que o Pedro Henrique dá, naquilo que parece comportado demais. Ele sai esfolando, arrebentando, e o Carlos Augusto sai roendo o osso aqui, acolá, identificando, isso aqui é alcatra, isso aqui é cupim, deste boi abatido. O boi pode ser o poema. E o Carlos Augusto é esse carniceiro. E de vez em toda a sua análise, que é profundíssima, o Carlos Augusto sai ressuscitando aquelas atitudes e situações que o Pedro Henrique sepultou. E é interessante como o Carlos Augusto, nas veredas da sua hermenêutica, quando ele ressuscita, já traz a alma do defunto sepultado. E exibe com uma clareza tão grande que, na sua análise, novamente ele faz poesia. Então, ele está fazendo uma crítica, analisando um poema e cometendo outros simultaneamente. Então, nós hoje tivemos aqui as razões de uma academia. Por que é que elas existem? Por que é que elas congregam várias pessoas, personalidades, inteligências, para que elas, entre si, dialoguem e façam descobertas? Quer dizer, nesta tarde e noite, estivemos presenciando mais uma vez esse acontecimento. Nós estamos condenados a descobrir sempre. E a academia é uma oficina onde inventamos e desinventamos as coisas e as palavras. Meus parabéns, portanto, aos dois discursos, às duas apresentações, aos homenageados pela saudade que nos banha neste momento e aos que interpretaram a nossa saudade, até a nossa, digamos assim, lamentação de não tê-los mais conosco, embora por essa circunstância que a literatura nos fornece, eles não possam morrer, não vão morrer,
Por isso é que nós somos imortais. Não com aquela definição do Padre Sadoc, quando fez aquele discurso de posse do Monsenhor Manfredo. Porque somos imortais, dizia o Padre Sadoc. Somos imortais porque não temos onde cair morto. Não, nós temos onde cair morto. E vamos continuar vivendo por aquilo que produzimos. Muito obrigado. Essa foi boa. Juarez, como sempre, dá um colorido especial, né? É singular sempre a sua intervenção. E agora vamos ouvir os acadêmicos que queiram se manifestar a propósito dos dois vultos que nós acabamos de perder. Oportunamente, sou João Martins. Gostaria de dizer alguma coisa. Oportunamente. Oportunamente é agora. Obrigado. É agora. Eu queria... Para os que não me conhecem, eu sou de Ipu. Eu estudei no seminário por 10 anos. E quando eu conheci Carlos Augusto, que eu tive essa honra, eu tive esse enriquecimento, como também o Zé Alberto, Vale, todas as palavras que o Juarez disse não são plágio, mas é como eu penso. Como eu penso. Eu primeiro quero agradecer à Academia Cearense de Letras por promover este movimento que está a se repetir. Na pessoa do Lúcio, que é o presidente, e na pessoa da Lourdinha, que está promovendo isso, e da Graciane, quer dizer, esse trio que toca essa tarefa que não deve fatigar, pode cansar, mas se recupere. É um grande benefício cultural a nós. E cabe a nós promovermos, fora do âmbito da Academia Ciências e Letras, este grande evento. Isso aqui é. Bom, então, eu sempre gosto muito como o Zé Augusto fala. O Zé Augusto parece um cirurgião. Ele arruma a coisa bem direitinho. Tem a mesa de instrumental e tudo mais, e ele vai lapidando as coisas. E o Carlos Augusto, que eu tive uma aproximação, até num momento de extrema dificuldade emocional, que foi nos últimos dias do Teles, via Juarez. Essa é a minha aproximação. Sempre via Juarez. E sempre via medicina. Por isso que eu sou grato. Ao Lúcio, queria dizer, o Lúcio foi meu chefe no Hospital Geral de Fortaleza, 1970, 1971. Ele era o chefe dos residentes. O Lúcio, ele é um homem de mérito. Ele sempre, mas também sempre teve fortes companhias. A partir da companhia do seu pai, Lúcio, e outras fortes. Mas a companhia mais forte que você tinha e tem, é de livro. Eu nunca vi o Lúcio dar um plantão que não tivesse um livro para ler. Nunca vi. E isso aí mostra a essência dele. E eu queria dizer, e eu gostei muito do Dr. Hernando Shoa, me lembro demais desse episódio do Netinho, porque isso implicou o povo do Ipu também, porque o Chico Pereira era filho do senhor Antônio Pereira, lá do Ipu, irmão do colega meu de turma cheia. Então, como a coisa fica imbricada. Agora, eu gostei muito do que o Zé Augusto falou sobre o Pedro, e o Pedro foi meu preceptor de cirurgia, como o Lúcio, lá no Hospital Geral de Fortaleza. E eu fui colega dele, de departamento de cirurgia, era o doutor Nilton Gonçalves, era o professor, que nós chamamos de professor doutor, João Evangelista Bezerra Neto, um exímio cirurgião e um cultíssimo elemento humano, Pedro Henrique Saraiva Julião e eu, e nós falávamos alemão, e o doutor Nilton, idem. Então era assim uma coisa muito cultivada pelo Centro de Cultura Germânica. Aí eu queria, Zé Augusto, dizer que as suas palavras me tocam no sentido de imaginar o Pedro escritor e o Pedro cirurgião, que são coisas muito parecidas. O João está trocando os Augustos aí, rapaz. Não, os Augustos. São dois Augustos. Os dois
Os dois são Augustos. Altos. São Augustos. E então, o Pedro, na sala de cirurgia, era também um poeta, porque o cirurgião, e eu sempre fiquei perto de quem sabia ensinar, e continuo tentando isso. E o Pedro, na hora de cirurgia, o Pedro também tem um lado espirituoso dele exuberante. Sempre faz uma coisa engraçada, uma piadinha. O jogo de palavras, que a gente chama de trocadilho, era mestre também. Então, quando ele operava, no ato cirúrgico, sempre tem um momento mais crítico que todo mundo silencia. Passou aquilo, aí vem o relaxamento. E o Pedro nunca perdia a chance de fazer uma observação inteligente. O que é que ele fazia? Ele me deu muitas poesias dele escritas à mão. Eu fui médico dele nesse último problema de saúde dele, que o levou a essa viagem. E eu fui lá, fui ao apartamento dele, conversávamos depois da visita técnica médica, e ele estava lendo muito e relendo, e dizendo que lia e relia em alguns idiomas, inclusive em alemão. Eu cheguei a ser professor de alemão dele, como do João. E aí, então, Pedro fazia ele operava as palavras. Ele operava as palavras. Mas ele dava harmonia a esse instrumento. Essas pinças, que são as palavras, esses porta-agulhas, esses aspiradores, no caso dele, inspiradores da poética, fazia isso, tive esse privilégio. Inclusive, essa questão de rima, eu, inclusive, sou um pouquinho também hostil a essa preocupação pela rima, a prejudicar a essência do pensamento poético. Eu digo até o seguinte, a poesia é como uma mulher bonita. Se o vestido for bonito, a rima, que eu vista. Se não for bonito, que fique sem vestido, que, aliás, a mulher talvez seja até melhor sem vestido, como a poesia, desde que mantenha a essência. Então, pessoal, é o meu testemunho de um grande elemento, um grande cirurgião, um grande mestre, um grande inovador, e um grande poeta, e meus agradecimentos aos dois apresentadores que realmente fizeram jus a essa grande academia cearense de letras. Obrigado. Olha, o João Martins, meu colega, mais do que colega, meu amigo, ainda tem mais uma virtude domiciliar para mim, porque ele mora na rua Valdemar Alcântara. É verdade. O João é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Não estou dizendo isso para agradar ele aqui, mas é realmente uma pessoa que tem ainda para me valer da imagem dele, tem uma precisão cirúrgica nas suas intervenções. Então, ele rememorou aí não só as intervenções do Carlos Augusto e do Zé Augusto, mas também alguns aspectos do Pedro Henrique. Um é o humor. O Pedro Henrique era muito bem-humorado. Chegou até, em alguns casos, a flertar um pouco com aquele poema Piada, aí do Oswald de Andrade, desse pessoal, porque ele colocava essa pitada de humor aí na sua poesia. Pois bem, agora nós continuamos abertos a intervenções outras dos que quiserem se manifestar. Carlos Augusto, a Elbinha Malho fez uma observação que eu acho que é válida. Ela disse, eu diria que a menção ao cravo bem temperado refere-se à obra de Bach. Eu acho que também houve essa menção. O Pedro Henrique jogava muito, de vez em quando, com algo da história, da poesia, da literatura. Ele sempre fazia isso, da música. Cabe muito bem. Eu queria também agradecer aos dois, ao Zé Augusto Bezerra, que nos emocionou muito ao falar do nosso amigo Hernando Shoa, e
ao Carlos Augusto, que fez uma análise maravilhosa. Obrigada aos dois que Obrigado. se dispuseram a vir aqui falar. Antes de dar a palavra à Graça, que está querendo falar, para eu não esquecer, recomendo aos interessados nessas percussientes análises do Carlos Augusto a leitura de um ensaio que ele escreveu na revista do Ideal, a revista que está circulando agora, que ele analisa também de uma forma muito interessante essa poesia do Pedro Henrique. Inclusive, estudando essa... Ele usa uma expressão que eu não me lembro bem agora, mas essa forma como ele fragmenta, despedaça as palavras, dando uma consistência poética. A Graça ou é o Manassés? É o Manassés. Quer falar? É o Manassés. Fala. Eu agradeço muito e não vou falar mais do que devo. Pedro Henrique chegou à academia como presidente através do meu trabalho. Foi eu quem o convidou e o acompanhei durante todo esse tempo. Nós já éramos amigos de muitos anos, desde o Colégio 7 de Setembro, depois no cursinho da Faculdade de Medicina, onde ele foi selecionado para ensinar inglês e eu para ensinar química. Em decorrência disso, nós tivemos vários momentos, tanto do ponto de vista médico, como do ponto de vista poético. As poesias dele eu sempre as li com muito cuidado. Eram inteligentes e de grande fundamento linguístico. Mas, acima de tudo, na qualidade de ex-presidente da Academia de Medicina, eu quero dizer que foi uma grande perda. Ele era uma pessoa de muito brilho e uma pessoa que foi capaz de conduzir com muito esforço uma doença que ele já carregava, neurológica, e ele juntou-se a essa doença com outras impropriedades até de vacinação, e realmente chegou ao final da caminhada. Mas ele deixa um legado muito importante, que é, sobretudo, o legado da camaradagem com que ele se ouve durante todo esse período difícil da nossa Academia de Medicina. Eram essas só as minhas palavras. Ele fez uma brincadeira até com essa doença dele. Falou, acho que para o filho, olha, se essa é miastenia graves, deve ter outra que não é grave. Arrastou a miastenia graves por muitos anos, mas a miastenia graves, quando você não tem a vacinação completa para a Covid, ela é sempre um prejuízo muito grande. Então, ele caminhou por esse lado, mas lutou até o fim, e lutou bravamente. Isso é que é importante. Alguém mais deseja se manifestar? A Noemi Elisa pediu a palavra. Pois não, pode falar, Noemi. Eu queria parabenizar o Zé Augusto e o Carlos Augusto pela análise, eu digo, radiante, muito linda, e ao Zé Augusto, porque fiquei muito sentida, e eu tinha uma verdadeira adoração pelo doutor Hernando. Então, estou meio chorosa, mas achei tudo muito lindo. Agradeço ao Lúcio também, à Lurdinha, ao Juarez, que é sempre muito inteligente, e a todo mundo presente. Tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Noemi. Obrigada. Boa noite, Noemi. Bom, eu creio que estamos chegando ao fim. Temos, então, a oportunidade agora de dar a palavra... Marcelo Gurgel levantou a... Marcelo Gurgel quer falar, Lúcio. Pronto.
Pode fazê-lo. Pode falar, Marcelo. Eu vou começar com uma citação que o Pedro Henrique costumava fazer. Ele dizia que falasse em pé para ser visto, que falasse alto para ser ouvido e falasse curto para ser aplaudido. Então, ele era realmente o expert no jogo das palavras. Eu tive uma longa convivência com meu colega Pedro Henrique Saraiva Leão, colega médico, não de especialidades. O nosso primeiro encontro, digamos assim, foi participando do livro dele, Câncer Colo Reto Mesmo, de Novos Aspectos. Eu escrevi um dos capítulos da obra, um capítulo sem grande importância, que era a epidemiologia do câncer coloretal, mas a obra conquistou o prêmio Estado de Ceará, na categoria de ensaios e estudos científicos. 90% da obra era dele, 10% se dividiam entre os outros coautores, que era o Gustavo, o oncologista clínico, Gustavo Lima, a doutora Lúcia Alcântara, com radioterapia, e eu entrei com a epidemiologia. Então, esse foi o primeiro encontro, eu diria assim, laboral com o Pedro Henrique. E tive uma farta convivência com ele na Sobrans. Ele foi presidente, tanto nacional como regional. Eu tive a honra também de ocupar essa presidência regional Ceará e integrávamos a Academia Cearense de Medicina, com uma participação bastante clara na produção intelectual das publicações, e eu estava integrando uma das suas diretorias, no caso, a diretoria de publicações. Convivemos com ele muito quando ele adoeceu há 6 anos, que o levou a permanecer 2 meses e meio no UTI. Eu quase que diariamente estava ali ao lado dele, e até pessoas da academia pediam que eu fosse, de certa maneira, o porta-voz, porque eu tinha um acesso muito fácil pela minha condição de médico. Ele realmente deixa um grande legado como médico, como poeta, como escritor, e dono de um humor fino. Ele, inclusive, me dignificou ao prefaciar um dos meus livros de humor médico. Muito obrigado. Parabéns aos expositores pelas belas homenagens prestadas a esses 2 grandes e valorosos membros da ACL que nos deixaram. Bom, eu pedi a Alexandra... Eu acho que a Mércia Pinto, doutor Lúcio, eu acho que a Mércia Pinto a palavra. Ou não. Não sei se foi por acaso ou se ela quer falar alguma coisa. Mércia? Não pedi coisa, não pedi coisa nenhuma. Então, sem querer. Não, aqui Mércia Pinto e Ana Luísa Alcântara Saraiva Leão levantaram a mão. Então, Ana Luísa... Pois é. Ana Luísa disse que não. Não, eu não, levantei errado. Desculpa. Foi por acaso. Muito bem. Então, eu vou pedir a Alexandre alguma informação tecnológica aí sobre o que vai acontecer quando essa palestra dos 2 vão estar disponíveis. E depois a Lourdinha, que é a nossa diretora cultural, e aí eu dou boa noite. Alexandre, por favor. Doutor Lúcio, depois dessa linda homenagem aqui, da fala do José Augusto, da fala do Carlos Augusto, que eu fiquei completamente encantada e emocionada, eu não sei nem o que dizer tecnicamente, mas o fato é que esse evento ele ficará gravado e será colocado no canal do YouTube da Academia Cearense de Letras, para quem quiser ir lá, curtir, compartilhar, comentar, é importante que, inclusive, façam isso, podem colocar o link para outras pessoas, disponibilizar, para que quanto mais pessoas virem essa bela homenagem, melhor, né? Mostrando a grandiosidade desses 2 homens. Então, eu passo agora a palavra à Lourdinha para fazer as considerações finais e eu vou fazer aqui a interrupção da gravação. Ok, Lourdinha? Depois de suas palavras. Tá certo, querida. Eu só queria, mais uma vez, agradecer aos 2
palestrantes, ao Zé Augusto, que me emocionou bastante, porque o Hernando era uma figura muito querida, e ao Carlos Augusto também, que falou, fez os comentários do Carlos Augusto foram brilhantes também. E, por fim, eu quero dizer que eu tenho 2 poemas inéditos do Pedro Henrique Saraiva Leão, que ele mandava por e-mail. Por e-mail, pelo Zap, pelo e-mail, ele se comunicava comigo, e ele me mandou 2 poemas, que eu até comentei sobre ele no nosso da Academia Cearense de Letras. Fiz um comentário. E ele gostou e me mandou um segundo. Então, esses 2 poemas, depois eu posso dar para a família do Pedro Henrique. Obrigada aos Augustos. Boa noite. E ao nosso presidente, a Greciane, e a todos os companheiros. E a Greciane, que são as 2 pessoas que estão diretamente envolvidas na realização dessa reunião mensal, e agradecer ao Zé Augusto e o Carlos Augusto, que realmente se saíram, e não podia esperar coisa diferente, mas saíram muito bem da missão que nós lhes confiamos, e dizer que eu pretendo também retomar tão logo a nossa condição sanitária permita, aquela viagem nossa. E o próximo destino será Pacatuba. Tudo correr bem, e espero fazer isso no dia 25 de março, dia da abolição. Faltava determinar essa data. Dia da abolição dos escravos, da escravatura aqui no Ceará. E aí, vendo aqui a Marilena e o Eduardo Campos, que tem lá o sobrado da abolição, e Pacatuba tem uma tradição nisso, e 3 ilustres acadêmicos foram Manuel Albanamora, Arthur Eduardo Benevides e o Juvenal Galeno. Bom, Manelita Eduardo, esses 3 de uma pequena cidade, está rivalizando com Lavras, né? 2 cidades assim que são... Eu trabalhei lá 7 anos, doutor Lúcio. Acadêmico. Diga, Cristina. Eu trabalhei lá 7 anos, eu fui promotora lá antes de vir para Fortaleza. Então, pronto. Lavras! Compulsoriamente convocada para ir nessa viagem. Nós vamos combinar com o Eduardo, com a Marilena. Certo. Eu acho que 25 de março é uma excelente data para nós fazermos essa viagem. E será repetir o sucesso de Quixadá, quando nós estivemos lá no Não Me Deixe, da Raquel de Queiroz, e na própria cidade de Quixadá. Boa noite, muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.